se ausentou para comemorar o aniversário em alto estilo, no motel na Tailândia, em carinho. Então, logo, logo ele está de volta. Bota a música aí, cadê? Foi interrompida? Aí, maravilha. Hoje, reproduzindo, que na verdade é o programa de hoje, seria de André. Babi, na intimidade, como é o negócio? Rodando na intimidade. Rodando na intimidade, né? Eu vou hoje conversar com um grande amigo, né? Um excelente profissional, um secretário que vem se destacando, despertando uma inveja horrorosa na prefeitura, só anda cheio de patuá. Tomou 3 quedas essa semana na porta da secretaria. A sala dele tá cheia de incenso, tem carvão, tem diabo a 4. Meu querido André Fraga, a gente vai estar conversando aqui hoje, não é, que é o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, né? Agora, ele só tinha uma função, quando virou o governo, acumulou mais 2. É verdade. Né? E tem dado conta, legal. Então, a gente vai bater esse papo aqui hoje com o André. E vocês podem mandar as perguntas aí que vocês quiserem, falar das árvores da cidade. O que vocês quiserem falar com o André aqui, ele vai estar aqui à disposição. A gente vai conversar um pouquinho, né? Falar um pouco da trajetória profissional dele e tudo que ele tem feito na prefeitura. Às 3 da tarde serão divulgadas as mudanças no secretariado. Será que eu e o André estaremos de fora? Será que é uma entrevista de despedida? Aí pode ser a última entrevista Pode do ser a última. Oficial. A gente sai daqui direto para a forca. Meu Deus! Fiquem ligados que pode ser uma entrevista inédita. Tânis Scofield, que jogou o tarô ontem, deu aquela carta enforcada, ela saiu aos gritos. Pois é, minha gente, um grande abraço aí para André, para todo mundo. Fiquem ligados. Babi, quem quiser participar do programa, liga. Quem quiser participar do programa, liga para 35055000. Estamos aqui ao vivo, recebendo as suas ligações. E ainda o WhatsApp 981553258. Ou então, acessa a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, @Roda Baiana, e no Facebook, o Roda Baiana. E também ao vivo no YouTube, no youtube.com/portal Metro 1. Ou seja, se você não participar, o tema não está interessando. E André sairá no meio do programa. Oxente. Vem outra pessoa. É igual o programa do Gugu, né, Mas... Silvio Santos, que fica aquele medidor de Ibope, quando o convidado é legal, aí fica horas a fio, né? Mas Aí pode quando o participar da convidado é Galinha fraco, Gorda. despacha. Obrigado, valeu, e vem outra pessoa. Fica de reserva. Mas pode participar da Galinha Gorda. Pode participar da Galinha Gorda, exatamente. Que na Galinha Pois Gorda é, de minha hoje gente. temos... Diga aí, o que é que tem hoje? Foi mal. Na Galinha Gorda de hoje temos Simplesmente Elas, quinta-feira, às 20h30, no Teatro Rubi, de volta a cartaz. Massa, vai E ficar ainda- 2 semanas, né? Quinta, sexta e sábado. Isso, corram. E ainda um par de convites para a Varanda do SESI com Alexandre Leão, sexta, a partir das 22 horas. E ainda um par de convites para os Três Porquinhos, domingo, às 11 horas, no Teatro Isba, com o grupo Estripulia. Esse grupo Estripulia não para, né, menino? Não para e é maravilhoso. O trabalho presta? Muito. Não é fraquinho, não? Não, não, não. É dublado? Não, claro Os que atores não. são bons? Bom, cenário bom, esse texto maravilhoso. Não trata a criança como idiota? Claro que não, são Graças tarados. a Deus. Entrem aí no Instagram Você deles. está garantido Tem- que a criança não estou- sai demente de lá? Estou garantindo. Ah, Entre, pronto. inclusive, aí no Instagram deles, @Grupo Estripulia. Você já viu Laços com a Turma da Mônica? Ainda não, quero Rapaz, todo mundo tá falando maravilhas. ver. Eu quero ver muito. Eu acredito que eles já tenham feito, parece que são 3 filmes, né? E eles devem ter feito seguido, porque as crianças não podem crescer, né? E eu soube entendi. assim, eu Pra soube lançar que o depois. elenco foi assim, um achado. Eu tô curioso Eu pra achei a ver isso. maquiagem de Rodrigo Santoro maravilhosa. É, como eu não louco. posso ver na sessão da tarde, que eu me senti um debilóide lá no meio. Eu acho. Né? Mas eu vou assistir uma sessão noturna pra ver. E tem Não, sessão noturna, não será? tem, sabe por quê? Os velhos, tudo que vinham, que leu a Turma da Mônica Mônica. na década de 80, aí vão os velhos tudo escondido de noite pra poder Bora! rememorar os tempos, mas eu soube que o filme é maravilhoso. Quero aproveitar que a André tá aqui e recomendar mais uma vez a série Aruanas, que tá em cartaz no Globoplay, não deixe de ver. Verdade. É um grande Eu não vi thriller, ainda, mas tô muito thriller interessado. ecológico, assim, sensacional, muito bom, muito bem E feito. uma área que a gente ouve falar muito, comenta muito, que é a Amazônia, mas de fato quase ninguém conhece, né? E ali o que de fato acontece Não, e a ali. abordagem é backtrack, é chocante. Assim, a Globo está produzindo coisas muito interessantes para Verdade, o canal a verdade. cabo, né, produtos com uma qualidade incrível, né? Então é muito bom ver. E a novela das 9 pegou,
né? Bolo e Bala é o nome da novela, né? Que a mulher faz bolo ao mesmo tempo de tiroteio toda hora. Então, aquele bolo que você pode cortar o pedaço é um tiro. Um perigo, né? Então, a novela está estourada. Babi, comentando um pouco sobre atendimento na cidade. Ai, Eu estava precisando de um Pare. ginseng. Liguei para uma loja de produtos japoneses que fica ali na Pituba, na rua Minas Gerais. ei. A vendedora me perguntou, é tempero? Na mesma hora eu desisti de tudo. Bati o telefone e chorei. É porque, na verdade, essa Na hora loja... que eu disse, minha filha tem ginseng, o que é isso? É tempero? Assim mesmo. É porque essa loja Eu vende disse, mais... meu amor, vamos desligando. Guerreiro, Ei, é porque... não sei. Essa loja vende mais produtos para comida, entendeu? Oriental. será por isso? Pode ser, né? Mas ela não foi Tô nem querendo orientada. tentar salvar ela. Não será que tinha um oriental para orientar ela? Meu Oriental Deus. para orientar é foda, né? Pra poder dar dica, ó, amor, ginseng. Quando ela perguntou se era tempero, eu bati o telefone. Falei, não. De repente dá pra temperar também, não dá Será? alguma coisa, Botando né? a ginseng? Vai que, né? Uma Não, moqueca com ginseng. é um perigo. Não, menino, aquilo ali eu tô tomando ginseng, é um perigo, viu? Você fica ligadíssimo. Tô vendo. A japa que me ofereceu lá em Estela, do Tempurá. Foi? Agora o dela é importado. Ela me deu um envelope só, falou, guerreiro, só tenho esse. A filha ou a mãe? A filha, a mãe, A filha. a filha tá dando a mãe, que a mãe tava sem energia. Que casquinhagem Aí a filha só. soltou um envelope e agora tem que comprar em São Paulo, na Liberdade, né? Mas vamos nós ao nosso assunto de hoje. Boa tarde, André, bem-vindo à Roda Baiana. Boa tarde, Guerreiro. Boa tarde, Babi, todo mundo que tá nos ouvindo aí. Grande prazer. Eu tava falando com o Babi ali, Guerreiro, que eu tava saindo, vindo pra cá e comentei com o pessoal. Falei, não, tô saindo agora que eu tô indo ali na rádio dar uma entrevista. Aí um amigo brincou assim, qual é a rádio mesmo pra eu não ouvir? Brincou assim, né? Eu falei, Ah, é na Metrópole. Ah, é com o Guerreiro? Ah, então eu vou assistir. Eu vou ouvir. Porque é sempre um prazer, sempre uma alegria. Prestígio de Sempre Guerreiro. dá risada, sempre, mas ao mesmo tempo conversa de coisa séria. Enfim, grande alegria estar aqui com Hoje você vai mais ter uma uma vez. devassa na vida pessoal de André. Vai ser uma loucura total aqui dentro. Tudo, que ele Eu faz nem avisei. orgias horríveis em Estela Maris, Eu mas nem isso é outra avisei. questão. Outro dia tinha uma mulher caída nua na praia. Quando procuraram, já saiu da casa de André. Guerreiro. Toda enrolada num pano. Eu não avisei uma isso a ele, loucura, não. enrolada numa planta. Pegou uma planta, se enrolou e correu nua. Guerreiro, siga. Diminua esse Tá faltando ginseng uma aí. planta lá em casa Ah, mesmo. essa foi essa planta que a mulher saiu correndo, arrancou a Meu Deus. planta. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, André, eu queria comentar um pouquinho assim, como é que é a sua trajetória, né? Você não é baiano, né? Como é que foi, como é que você se envolveu, né, com a sua área, como é que começou a sua carreira? Conte um pouquinho pro ouvinte, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu costumo dizer que eu sou um baiano que nasceu no Rio, porque hoje eu me considero muito mais baiano. Sua família é de lá do Rio. Meu pai é carioca, minha mãe é de São Paulo. Tá. Hoje os dois moram em São Paulo, Tá. capital. Mas aí meu pai veio morar aqui em Salvador para, enfim, trabalhar nessa área de saneamento. E aí quando eu acabei a escola, né, terceiro ano, que a gente chamava antigamente, É. eu vim para cá. E aí comecei a estudar engenharia ambiental em função dessa relação com o saneamento. E aí comecei a criar uma afinidade, uma relação muito próxima a essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade. E aí aos poucos comecei a militar na política estudantil, né, no movimento estudantil, no diretório acadêmico, DCE, enfim, participar. A gente criou um jornalzinho na faculdade que falava sobre essas questões ambientais. Tá. Onde engenharia ambiental? Na FTC aqui, FTC, aqui, tá. aqui em Salvador. E Tá. aí, enfim, aí comecei a sentir uma vontade de ir além da universidade e me filiei ao Partido Verde. Comecei a militar no Partido Verde e aí, em paralelo, continuei minha formação acadêmica. Fiz gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas e aí passei a ser, então, dirigente do partido, presidente municipal. Na eleição de 2012... Aí você já, nessa época, já se envolveu com o Partido Verde. Isso, aí Tá. eu fui presidente do PV em 2010 a 2012. Nesse momento, a gente criou uma série de debates na cidade, a gente chamava de Salvador na Roda, inclusive, o nome. Ah, tá. Era Salvador na Roda o projeto. A gente debatia temas, então, no final desses temas, a gente criou um documento que, quando o prefeito Assemineto, na época candidato, nos procurou, nós apresentamos para ele, eram 43 pontos, que ele assinou como compromisso com o partido, que lá incluía, por exemplo, Guerreiro, a revisão do plano diretor, ficha limpa na questão municipal, tinha toda a política de bicicletas, também estava ali como um compromisso que o prefeito precisava implantar na cidade, a coleta seletiva, pontos que o partido defendia para a cidade, o prefeito assumiu como bandeiras dele quanto candidato. E aí a gente assumiu, o prefeito foi eleito, me convidou para fazer parte da equipe. No primeiro momento, Ivanilson era o secretário, eu era o sub. Ivanilson saiu em 2014, eu assumi a secretaria, estou desde então. Ele saiu para concurso. não foi? Exato, deputado federal. Tá. E aí eu assumi. Então, e aí, no ano passado, sigo sempre em paralelo, né, uma vida, diríamos, de estudante. Fui aprovado no doutorado na USP,
né, na Faculdade de Medicina da USP para fazer um estudo aí de relação área verde e saúde pública das pessoas. E, enfim, então é um pouco, de forma muito resumida, a trajetória. André, tem uma coisa muito curiosa, né? A sua escalada dentro da secretaria foi assim, como se você tivesse, durante o seu processo, você foi absorvendo, a secretaria foi crescendo, né? E foi anexando coisas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de quando você chegou para hoje, o que é que mudou, Sim, né? O mudou que é que cresceu, verdade. né? Mudou Porque eu me bastante lembro coisa. claramente que avançou e muita coisa apareceu, É. né? A primeira, a secretaria se chamava Cidade Sustentável, né, em 2013. Até 2016 como cidade Isso, sustentável. ela foi criada, isso, foi criada como cidade sustentável. Tá. E aí, assim como você também está desde o início, né, Fernando? Você lembra que quando a gente chegou, a gente tinha um passivo muito grande, né? Então, acho que todas as áreas da prefeitura tinham passivos. Enorme. Então, a gente precisava resolver muita coisa que... Botar nos eixos. Exato, legislação, mas também coisas que deveriam estar acontecendo há muito tempo não existiam. Então, esses 4 primeiros anos foi de planejamento. A secretaria em si não existia em 2013, então a gente passou quase um ano estruturando Arrumando. a secretaria, né, criando a secretaria. Aí passamos depois planejando e entregando. Na primeira gestão a gente entregou o Parque da Cidade, implantamos uma coleta seletiva, fizemos foram várias entregas na Deixa cidade. eu dar um break rapidinho. Você conseguiu desmontar aquela tese, que inclusive me fez ter um bate-boca outro dia no meio da reunião do Conselho de Patrimônio, né? De que o Parque da Cidade é um espaço inabitável, né? Sem dúvida, sem Então, dúvida. assim, eu acho importante você, porque isso é um marco da sua gestão e da gestão do prefeito Assemineiro. Eu queria que você falasse um pouquinho o Parque da Cidade hoje, como é que ele está. Porque existia um mito em Salvador. Violência, ninguém pode ir lá, entendeu? Aquele bairro vai invadir. Fizeram até muro no momento de absoluta insanidade, né? Exato. Como é que está hoje isso? O Parque da Cidade hoje, Fernando, ele é, assim, um espaço, de fato, que faz jus ao nome, né? Que é um Parque da Cidade. Tá. O nome oficial dele é Parque Joventino Silva, mas todo mundo chama ele de Parque da Cidade. Por que eu digo que ele faz jus? Primeiro porque ele fica entre, né, um grande complexo diríamos, um bairro mais popular, que é o Nordeste de Amaralina e todos os seus bairros, e o Itaigara, o Alto Itaigara, a Pituba, de forma geral. E, como você falou, nem a Pituba e o Itaigara ia para o parque, ou a cidade, digamos, a classe média, a classe alta, não ia para o parque porque tinha medo de ser assaltado, e nem o público do Nordeste ia porque tinha um muro, como você falou, e que não sentia que o parque era parte, também era um espaço para eles. Então, quando a gente chegou, a gente derrubou o muro, fizemos reformas físicas, mas também implantamos segurança a partir da Guarda Municipal, que é um grande parceiro. Demos uma pegada forte da manutenção, então a Limpurba, a Secretaria de Manutenção, todo mundo de alguma forma contribui com isso. Ocupamos um parque também com programação, né, principalmente no verão, mas hoje em dia o parque é muito procurado para aniversários, a galera tira foto de formatura, de casamento. Pra você ter ideia, em setembro vai ter um casamento no Parque da Cidade. Um casamento A menina ecológico. me pediu, falou, A eu noiva quero casar no Parque da A noiva Cidade. vem flutuante, né, com a roupa Acho que é primaveril. 20, O Barbie é uma boa opção para você. 28 de setembro, se eu não me engano, vai ter um casamento Já vou lá. pedir autorização. E também a parte toda, assim, tem muita coisa lá ligada a religiões, né? A Sim, fé, sim, sem dúvida. Tem a um parte espaço de meditação, lá, que é uma estátua estátua de de Confúcio, que Confúcio. foi doada, né? Que até a Fundação Tá. foi quem restaurou em parceria. Aí a gente agradece até a Fundação por ter feito isso, porque era uma estátua que estava abandonada lá, largada em qualquer canto. E assim, o que acontece? Hoje o parque, aí eu recebi uma mensagem essa semana, Guerreiro, de um amigo que levou a família lá Sim. e postou a foto do parquinho que a gente inaugurou recentemente, um parquinho novo lá, infantil. Postou no Instagram, ele mandou, André, publiquei a foto no Instagram e o pessoal tava perguntando onde era, porque eu não estava acreditando que era Salvador. Tenho que dizer que isso aconteceu comigo neste final de semana, no Aí, sábado. olha aí. Minhas amigas foram com as filhinhas, Ah, um grupinho, né? E aí, brincando, e eles postaram. Aconteceu a mesma coisa. Oxe, onde é isso? É aqui em Salvador? Exatamente. o baiano tem complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues. É porque o de fora é melhor. É porque o parque, terror. é porque a gente inaugurou um parque novo infantil também. Tá. E assim, são brinquedos diferenciados, tem uma fonte que a gente só vê às vezes na Europa, né? Então, a gente tenta trazer essa perspectiva, Fernando, porque quando o pessoal brinca às vezes que eu viajo um pouco, e eu de fato faço algumas viagens representando Salvador e para outros países, eu sempre, meu olhar, 24 horas por dia quando eu estou viajando, né? O que eu posso levar para Salvador? E a gente vê essa ocupação do espaço público fora do país, que a gente sempre usa como referência. Muita coisa dá para fazer aqui. Muita coisa dá para trazer para Salvador. A gente tem trazido bastante coisa. E hoje o Parque da Cidade tem também o Colabore, que é um centro de inovação de impacto Aí social. vamos nós. Aí no Parque da Cidade veio essa mudança toda que vem na segunda gestão. Isso. Aí em 2016 o prefeito nos convocou e falou, André, nós vamos mudar aqui, né? A gente quer transformar a Secretaria em Cidade Sustentável e Inovação. A gente queria que você assumisse essa missão de trabalhar a inovação para a cidade
e tal. Eu falei, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Hum. Beleza, vamos encarar essa missão. E hoje a gente é a cidade com mais startups do Norte e Nordeste. A gente ultrapassou Recife, que tem um polo digital de mais de 20 anos. Bom, em 2017... Startup, digamos, explique aí ao ouvinte. Startups são essas empresas que estão começando a se desenvolver e que geralmente têm uma base tecnológica. Geralmente. Não necessariamente, mas geralmente tem base tecnológica. E Salvador hoje tem... hoje ultrapassou o Recife, que sempre foi a referência, inclusive, nacional em startups. Em 2017, com a entrega do Plano Municipal de Resiliência, com a Estratégia Municipal de Resiliência, a Secretaria mudou de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência. E aí inclui a Defesa Civil. Também o que é resiliência. Inclui a Defesa Civil. O que é resiliência? É a capacidade da cidade de reagir a impactos que a gente chama de estresses e tensões. Estresses são esses, por exemplo, ontem choveu o que estava para chover, no mês inteiro choveu em um dia. Isso é um grande estresse que a cidade passa. Precisa se voltar ao normal rapidamente. E uma tensão... Inclusive, queria mandar um abraço para a Sócrates, que teve dois princípios de infarto, mas já está bem. É verdade. E uma tensão, Fernando, é aquilo que é a tensão. Quando a gente está com tensão, precisa de uma massagem. É a mesma coisa. Qual é a grande tensão que a gente identifica em Salvador? É a desigualdade social. Então, a estratégia de resiliência olha para combater e vencer a desigualdade social da cidade. Então, Salvador... Então, a Secretaria passou a ser cidade sustentável lá no início para sustentabilidade, inovação e resiliência, incluindo 2 novas diretorias, né, 3 novas, que é inovação, defesa civil e resiliência. Certo. E aí, é claro, o trabalho aumenta. Muito mais coisa para fazer. Mas, obviamente, o prefeito, a Semineto dá as condições, mas a nossa equipe também é uma equipe muito dedicada. Né? Manda um abraço para toda a equipe da CECIS que deve estar nos ouvindo aí, porque, de fato, há uma doação muito grande. É uma equipe pequena e chuta, como o poder público geralmente é, mas que se dedica e a gente tem conseguido bons resultados para a cidade. Bom, você tem vários programas que você desenvolve e os ouvintes já começaram a entrar aqui. Primeiro, estão perguntando sobre a questão como é que ele faz para colocar a creche no programa das hortas. O que é o programa das hortas? Explica aí. O programa das hortas está bombando, assim, uma coisa que, de fato, a gente surpreendeu a gente, Fernando. A secretaria, ela implanta hortas, espalhando hortas pela cidade. Hoje a gente já tem algo em torno de 34 hortas, entre hortas urbanas e hortas em escolas. Como é que funciona? O cidadão solicita, a nossa equipe técnica faz uma vistoria, se observar que tecnicamente cabe uma horta lá, nós implantamos a horta, estruturamos, limpamos tudo, montamos as leiras, entregamos mudas, insumos, mas o dia a dia, o cuidado da horta, quem faz é o cidadão, é a creche, a escola. Então, a gente está, nesse momento, no hiato de contrato para execução de hortas, mas a gente deve voltar dentro de 15 a 20 dias para refazer. Você pode ligar aí, para quem pediu, pode ligar para o 3611-3802, né, que é lá no Parque da Cidade, e registrar o seu pedido de hortas, que a gente vai entrar numa fila. A gente está com mais de 200 pedidos, Fernando, de horta. A gente não imaginava que ia ganhar essa visibilidade. Como às vezes a cidade tem uma carência grande e você não detecta que ela existe. Quando você joga, vem todo mundo em cima. Exatamente. Né? E é muito bacana, porque o mais legal disso, Fernando, é assim, eu gosto muito de fazer horta em áreas públicas que estão subutilizadas. Inclusive, a gente tem hoje mais de 20 desse tipo. E qual é o grande ganho dessa horta? É muito mais, às vezes, do que você tirar o lixo, você resolver um problema ambiental, é mais a coesão social que isso cria, a cultura que isso cria no bairro. Tem exemplo de gente que estava passando por depressão, que venceu a depressão. Tinha gente que estava se recuperando de câncer, acelerou a recuperação. Teve gente que estava solteiro e começou a namorar na horta. Aí, Babi já se interessou. Babi, você gostaria de começar a namorar na horta? Entre uma muda e outra, você abaixada plantando, quando você vê, já está agarrada lá, namorando, se embolando com as sementes. Guerreiro, me deixe. Sim, André, siga aí. Então, a horta traz esses benefícios que vão muito além do que a gente às vezes... Você tem que lançar a horta afetiva. A gente chama de hortaterapia. Aí que é o perigo. Você pode se jogar na hortaterapia, que pode vir de tudo do outro lado. Aí que mora o perigo, né? André, tem uma grande questão, né? Que a gente vai para a questão do plantio, né? Sim. Salvador ainda é uma cidade problemática, assim. Eu estava observando outro dia, sempre que eu ando na orla de Salvador, as pessoas se queixam muito, né? Principalmente com as obras, muita coisa ficou cimento, muita coisa ficou granito. Como é essa questão, que é uma discussão eterna desde o início da gestão? As mudas não pegam, as mudas são erradas. O que é que acontece com a arborização da cidade de um modo geral? Qual é a sua visão hoje, né, esse tempo que você já está na gestão? A arborização de Salvador é hoje, que pede as pessoas
algumas pessoas não gostem de ouvir isso, mas ela é, de fato, uma das grandes referências nacionais. Tá. Hoje, Salvador é uma referência nacional em arborização. Qual é o desafio que a gente tem, de fato, na Orla, por exemplo? Você citou um caso específico. A Orla de Salvador, você tem várias configurações de orla. Você tem primeiro a Orla Atlântica, do Oceano, você tem a Orla da Baía de Todos os Santos. Na Orla Atlântica, você tem outros cortes, diríamos assim. Então, se eu pegar, por exemplo, entre a Boca do Rio e a Maralina, Fernando, você tem uma área extremamente agressiva do ponto de vista de salinidade, vento e etc. Então, nessa região, a gente, de fato, sofre muito para conseguir vencer e implantar uma arborização. Por quê? Porque se você for observar uma área, quem já foi para áreas como Itacaré, áreas que não tem orla implantada, que você tem, por exemplo, mata direto. Então você começa com uma graminha, depois você vem com um arbusto, depois do arbusto você deve ter um coqueiro, depois você vem árvore, etc. Então, geralmente a vegetação de restinga, ela não possui já na orla, na beira ela não está areia, crescida, ela está crescida para dentro. Exato. Tá. Porque aí você vai para a Mata Atlântica. Em alguns lugares as pessoas gostam de comparar Santos. Você não tem condições de comparar Santos com Salvador. São completamente configurações diferentes. Você não tem em Santos nem o vento, nem o sal que tem em Salvador. Nem o clima que tem em Salvador. Você vai para Ribeira é tranquilo. Exatamente. Aí quando você vai para Ribeira... Agora, se você for, por exemplo, Piatã. Qual a diferença de Piatã? Piatã tem uma certa barreira, onde estão aqueles quiosques ali em Piatã, aquela área maior de Piatã. E naquela barreira permite com que a vegetação que a gente plantou ali em Piatã tá vingada, tá lá, cresceu, tá dando sombra. Se você for para Ribeira, como você citou, mas se você for para Tubarão, que a gente também plantou, tá bombando. Agora, quando você pega esse trecho, e aí qual é o desafio da gente? A gente não tem hoje fornecedores na região de Salvador que forneçam mudas que sejam adaptadas, estressadas ao vento e ao sal. Não adianta eu criar uma muda, e é isso que acontece, a gente traz muita muda aqui do interior da Bahia, que está na Mata Atlântica, e ela está ali numa área super úmida, super adaptada, mas quando eu boto ela de frente para o sal, para o sol e para o vento, ela obviamente vai sofrer. Então, a gente tem um desafio que eu diria que talvez foi o maior desafio que a gente está enfrentando e que eu quero ainda vencer esse desafio, implantando alguns hortos de restinga em Salvador, para no médio e longo prazo a gente ter. E aí, é importante dizer que a arborização urbana é uma política de médio e longo prazo. Eu planto uma árvore hoje, ela de fato vai ser visível daqui a 10, 15 anos. Então, se antes disso não vier um maluco e resolver tirar. Exato. E que a gente perde algo. A gente perde algo em torno de 60% a 50% com vandalismo em Salvador, do que a gente planta. Árvores? Exato. O pessoal arranca? Mas o que é? Tem vários casos. Por exemplo, perto do Domingo de Ramos, as pessoas cortam as palmeiras, por exemplo, para vender o raminho. Vende. A pessoa compra lá, não sabe nem que está pegando um pecado ali pesado. Exatamente. A pessoa, se Domingo de Ramos, todo religioso ali, com um negócio roubado. A pessoa, energia péssima. Termina, na hora está se sentindo mal, não sabe nem o que é. No caso de árvores, mudas de árvore, a pessoa, vandalismo é por vandalismo, não tem motivo. A pessoa quebra, chuta, enfim. Então, é um desafio, a arborização da cidade é desafio, mas eu sempre digo, assim, as pessoas que reclamam da arborização, eu sempre faço um convite. Nós plantamos árvore quase todo dia em Salvador. Faço sempre um convite para plantar junto com a gente. A gente está sempre plantando alguma árvore em algum bairro de Salvador, em algum dia. Então, sempre faço o convite para que se integrem, porque a arborização da cidade não é uma função única e exclusivamente da prefeitura. Ela é uma função nossa, enquanto coletivo, enquanto cidadãos. Olha, falando aqui, tem muita coisa, mas eu estou selecionando aqui, perguntando pelo Jardim de Alá, né, que está meio... Né, que ali já teve muito mais coqueiro, está perdendo muito. Qual é o caso dali? É o Salice também? Ali a gente está estudando um repovoamento de coqueiros ali no Jardim de Alá, no coqueiral. A pessoa deve estar se referindo ao coqueiral, né? Então, o desafio do coqueiro é o mesmo, assim. Os coqueiros, a gente precisa plantar eles pequenos, porque quando eu planto eles um pouco maiores, eles demandam muita manutenção e, ao mesmo tempo, eles já não vêm adaptados para aquela realidade dali. Quando eu planto eles pequenos, a perda por vandalismo é maior, porque é fácil você pisar num coqueiro pequenininho do que no maior. Claro. Então, eu tenho... esses problemas, a gente está finalizando um projetinho para ampliar o coqueiral ali. Só que lá, naquele caso, o melhor período para plantar é no verão, que é menos vento, e aí é mais fácil deles se adaptarem, mas ao mesmo tempo eu preciso de mais água. Então nós estamos finalizando um estudo para melhorar ali.
Boa tarde, me chamo Adriano Brito. O canteiro central da São Martim é arborizado graças a Dona Tereza. Você prometeu alguma coisa a Dona Tereza, homenageá-la, o que é? São Martim. Do Horto, do lado do G. Barbosa. Eu não tenho certeza se a gente já executou, a gente já abriu. Ah, não, a gente ainda vai finalizar São Martim. A gente já fez a Barros Reis. Tá. E a gente vai finalizar São Martim. Vamos dizer com Dona Tereza, viu, Adriano? Pode ter certeza que a gente vai finalizar São Martim. Bom, tem muita gente aqui perguntando uma coisa que eu vou deixar como gancho para a gente ir para o intervalo. É verdade que você vai se candidatar, que você vai largar a área executiva e vai se transformar num político do Partido Verde? Peraí, calma. Depois do intervalo ele vai responder a pergunta fatal. Até já. Daqui a pouco a gente volta. Break aqui, nossa, agora sim, estou de volta aqui, deu um break aqui terrível, né? O pessoal todo pedindo aqui, foi energia, quando eu falei, André vai se candidatar, imediatamente os vereadores jogaram energia aqui, pifou. O som travou Guerreiro, todo, vamos ter um Babi, não tô lhe intervalo, que deu ouvindo. uma travada aqui O na som máquina. travou todo aqui, entendeu? Mas a gente vai saber depois. Eu não tô ouvindo o Babi tá falando, não tô ouvindo nada. Deu uma O que travada. dá pra fazer? Deu uma travadinha aqui na máquina. Sim, Vamos seu entrar no intervalo Maurício já. chegou para tentar destravar. Então vamos logo à resposta e depois a gente vai para o intervalo. André, vamos nós. Maurício já chegou aqui irritadíssimo. Bom, vamos lá. André, é verdade que você vai se candidatar ou não? Como é? A gestão quanto secretaria, a gente tem muitas entregas, a gente vai entregar. Guerreiro, pergunte de novo, por favor. Saiu o microfone de André, estava desligado. Pronto, André, você tem interesse em realmente se candidatar? Você é candidato? Na verdade, não. Na verdade, o que a gente tem hoje, Guerreiro, é uma grande vontade de finalizar as entregas da secretaria. Nós temos aí, em breve, o lançamento do edital de reforma do Jardim Botânico. A gente vai implantar o Parque Pedra de Xangô, que você É sensacional, outro grande aliás, defensor e parceiro lá. A gente está finalizando aí a obra do Parque dos Ventos, Parque Lagoa dos Pássaros, tem os próximos passos do Parque Marinho da Barra. Tem muita entrega pela nossa nova sede que vai ser no comércio completamente sustentável. Então tem muita entrega que eu passei alguns anos planejando, não dá para deixar para outra pessoa virar pai, né? Mas mãe. se vier uma proposta daquela, você larga em março. Não pretendo. Não. Olha lá, depois se contradizer, hein? O Roda Baiana está gravado. Bom, para deixar mais um gancho, você acha que o Partido Verde se descaracterizou com o passar do tempo? Hoje está um saco balado de gato ou não? Vamos, depois no intervalo você responde. Até já. A roda aqui é do povo, onde se diz o que diz. Roda Baiana, a rádio da cidade, Metrópole FM. Viva o sabor argentino sem sair de Salvador. Conheça o Rincón Bueno, sua autêntica parrilha argentina na Pituba. Cortes selecionados como bife de ancho, chorizo e lomo, feitos à melhor moda argentina, na brasa. Almoço executivo com entrada, prato e sobremesa por R$ 44,90 de terça a quinta. Happy hour com música ao vivo e desconto no cardápio de petiscos às quintas e sábados. Rincón Bueno, autêntica parrilha argentina na Pituba. Praça Ana Lúcia Magalhães 600, telefone 3016-2016. Ofertas de férias com Hyundai. Descanso para você e pro seu bolso. Creta Prestige, o SUV super equipado e com amplo espaço interno com taxa zero. E bônus de até R$ 3.500. HB20 Unique a partir de R$ 42.990 à vista. E ainda taxa zero para linha Creta e HB20 e toda a linha Hyundai com 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Aproveite! Hyundai.
No trânsito, dê sentido à vida. Pensando em começar um curso de inglês? Que tal escolher um que tenha reconhecimento de excelência do governo americano, por exemplo? Ou quem sabe um que esteja entre os 3 melhores centros binacionais do país? Não, melhor. Um curso que seja a principal referência em inglês há mais de 77 anos. Muita coisa, né? Então deixa eu simplificar pra você. Conheça o jeito Acbel de fazer inglês. A Acbel já vem com tudo isso. Matricule-se. 7133405400. Acbel, we are makers. Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer. Eu preciso de você. Na Bahia, temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário. Liquida Bahia, liquida Bahia. É a liquidação que você queria. Participe da Liquida Bahia, de 8 a 14 de julho. A cada R$50 em compras, ganhe um cupom. Pagando nas maquininhas da Rede ou Pop Credit Card, ganhe cupons em dobro. E pagando com Mastercard nas maquininhas Rede ou Pop Credit Card, ganhe cupons em triplo. Realização FCDL Bahia e CDLs. Apoio Prefeitura de Salvador e Governo do Estado. Patrocínio Sebrae, Rede, Pop Credit Card e Mastercard. Para festejar a literatura, o livro e a palavra, a Fundação Casa de Jorge Amado e o Sesc Bahia realizam a 3ª edição da Flipelô, Festa Literária Internacional do Pelourinho, que nesta edição celebrará a memória e o legado deixado pelo poeta e escritor baiano Castro Alves. De 7 a 11 de agosto, nos espaços do Centro Histórico de Salvador. Acesse flipelô.com.br e saiba mais. Sesc, uma instituição do Sistema Fé Comércio, há 72 anos, transformando pelo social. Liquida Bahia é no Shopping da Bahia. As melhores ofertas para onde quer que você olhe. Tem roupas, sapatos, smartphones, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo com até 70% de desconto. Isso mesmo, até 70% de desconto. E você ainda concorre a prêmios incríveis pela Liquida Bahia. De 8 a 14 de julho, aproveite! Liquida Bahia no Shopping da Bahia. É oferta pra todo lado. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltando aqui o Roda Baiana, hoje nós estamos conversando aqui com o secretário André Fraga, o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência. Ele disse que nós vai botar mais uma coisa ainda esse segundo semestre. Vai ter uma para enlouquecer de vez. Para poder o negócio pegar fogo, né? Hoje Andrezão está de folga, que é o aniversário dele, e eu estou aqui no Roda Baiana conversando com esse querido amigo, grande profissional, grande secretário, né? Eu deixei uma pergunta antes no intervalo, assim, como é que está o Partido Verde hoje? Que muita gente disse, se descaracterizou, está uma balada de gato, uma confusão. Como é que está isso, André? Ainda tem uma linha ideológica clara? Como é que está isso hoje? Na verdade sempre teve, e o partido sempre foi muito coerente, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte, eu tenho muitos amigos no PT, no PCdoB, né? Minha origem, diríamos, minha formação política, onde eu fui forjado, onde eu comecei, foi nesse espaço, né? Então, no movimento estudantil, ele é basicamente dominado por esses grupos políticos. Claro. Tenho muitos amigos lá, assim como hoje fiz muitos amigos aqui, do lado mais próximo a partidos como Democratas, né? PRB, etc. Lá no grupo mais próximo a esses, PT, PCdoB, PSB, etc., PDT, o pessoal me chama um pouco de direita, né? E quando eu venho pro lado de cá, o pessoal fala que eu sou de esquerda. Nós então... padecemos do mesmo mal. Que as pessoas dizem, guerreiro, afinal de contas, você é de que lado? Defina! Exato. Eu digo, eu estou no centro sambando. Eu digo o quê, guerreiro? Eu falo, olha, eu me sinto muito bem quando alguém da esquerda me chama de direita e alguém da direita me chama de esquerda, eu me sinto extremamente à vontade. Primeiro porque no programa do Partido Verde nos coloca à frente, né? Entendemos
legítimas questões da esquerda tradicional, não essa esquerda aí que corrompeu o conceito de esquerda, e entendemos também como legítima parte do que é que a direita clássica, né, liberal, né, do ponto de vista econômico, etc., traz. Então, o Partido Verde sempre teve esse olhar, que muitas vezes é incompreendido por essa polarização que a gente vive no país. Então, por um lado diz que é isso, por outro lado diz que é aquilo. Mas não entra os malucos lá no meio, não tem nada a ver com a causa? Às vezes sim, mas não tem... Às vezes as pessoas falam assim, não tem que muita tá fazendo aí? vida. Às vezes não tem muita vida, Fernando. Às vezes as pessoas se filiam, sentem que há uma identidade, acabam criando uma relação com individual, mas quando você vê que esse tipo de perfil acaba não tendo vida longa no Partido Verde. Vai embora. Né? Não tem. Então, acho que o PV conseguiu manter. A gente sofreu muito com isso. Hoje nós somos um partido ainda pequeno, porque a gente não se vendeu a esses modelos tradicionais que estão aí. Bom, vamos lá. Humberto Ribeiro tá na linha 1. Diga aí, Humberto. Olá, André, tudo bem? Diga, Humberto, boa tarde. Ô, meu velho, eu tô precisando de uma informação sua. Diga. Eu tive uma muda de jatobá e tô precisando doar essa muda. Eu não quero plantar assim aleatoriamente, que é uma árvore de grande porte e não pode ser plantado assim em qualquer lugar. Eu gostaria de entregar alguém que saiba como conduzir isso aí. Você pode me dar orientação com relação a isso? Claro, você pode entregar a nossa diretoria de áreas verdes lá no Parque da Cidade. Não sei qual é o porte dessa muda. Ok. Dele agora aqui. Pronto. Deve depender do porte. Se ela estiver muito pequenininha, a gente bota lá no berçário. A gente só planta mudas em Salvador a partir de 2,5 metros. Então doa lá no Parque da Cidade que depois a gente convida você para plantar junto. Babi quer conhecer o berçário das mudas. Ficou toda nervosa com o berçário. Bom, Márcia Conceição tá na 2. Márcia? Já foi? Peraí, o que foi? Você hoje bebeu, tomou alguma coisa, não é possível. Hoje ele não tá lúcido. Babi, o que é que houve aí? Vai liberar 2 ou não? Alô? Pronto, Márcia entrou. Diga, Márcia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber a questão assim, os estabelecimentos comerciais que estão chegando nos bairros, eles estão prejudicando essa questão do arborismo, né? Cada estabelecimento que chega derruba uma árvore. Aqui no Costa Azul, por exemplo, 2 farmácias chegaram aqui e as árvores que tinha na porta, uma eles tiraram completamente e a outra eles não tiraram porque os moradores iam passando no momento, inclusive foi um dia de domingo, a gente viu que foi uma atitude clandestina e pegaram a árvore e detonaram a coitada da árvore, uma árvore que servia até de abrigo de ponto de ônibus, servia de sombra para as pessoas. Então, assim, como é que é feita essa fiscalização nesse sentido com esses estabelecimentos, para que não acabe o verde dos bairros, entendeu? Obrigada. Oi, Márcia, obrigado pela pergunta. Veja, inclusive foi alvo até de um debate que a gente fez recentemente entre a Secretaria de Sustentabilidade e a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, justamente o modelo de implantação de farmácias. Né? A forma como as farmácias se implantam, de fato, elas não estão, primeiro, atendendo à legislação, porque a legislação obriga que se plante árvores na calçada, em qualquer novo empreendimento. Segundo, que a farmácia, em tese, vende saúde, né? Então, ela, quando tira uma árvore, ela está prejudicando a saúde da cidade. É uma crítica, de fato, válida, mas no caso, por exemplo, quando algum empreendimento precisa retirar uma árvore porque o projeto, de alguma forma, não contempla aquela árvore ali, Salvador tem uma lei que se chama Plano Diretor de Arborização Urbana, que foi criado, inclusive, nessa gestão atual. A gente falava daquela coisa dos passivos. Que, por exemplo, antigamente, quando alguém precisava cortar uma árvore, não existia uma regra, né? Quantas árvores ele deveria plantar no lugar ou em outras áreas. Hoje existe uma regra bem objetiva. Então, qualquer licenciamento, qualquer retirada de árvore, ele tem obrigação de replantar outras tantas, a depender do porte, da espécie, do tamanho, etc. Então, cada uma dessas árvores que eventualmente foi retirada, ele tem uma obrigação. Se ele não tiver a licença para isso, ele está tirando de forma inadequada e a fiscalização pode multá-lo, inclusive, e obrigando ele a replantar. No caso, quem faz a fiscalização é a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, nesse caso. A gente pode pedir para dar uma olhadinha aí no Costa Azul que você está citando. Eu tive um pesadelo horroroso outro dia. Eu entrava na minha rua, só tinha árvore clínica, ou só tinha farmácia e clínica. É porque realmente está uma loucura. Na minha rua, por Ave exemplo, Maria. não tinha farmácia até 2 anos atrás, hoje tem 5. Ali na Estela tá lotado de farmácia. Exato. Só tinha uma de Na Santana, Dilson, coitada, sozinha. É. Aí agora tem todas, do Globo, Drogazil, e Exatamente. aqueles pátios enormes sem uma árvore. Exatamente. O estacionamento
lá sem nada. Exato. E eles vendem saúde, em tese, né? Então, Vende pra, né, se a pessoa tiver saúde, não vai lá. exatamente. Entendeu? Essa que é a grande questão, mas esse é outro debate. Joel Costa na linha 1. Opa, Joel. boa tarde. Diga, Joel. Pronto, eu queria fazer uma pergunta ao André Fraga aí. Diga, Joel, tô lhe ouvindo. Pronto. Ô, André, você está sabendo, eu tenho observado muito na rua de Salvador, é que eu vejo muitas mangueiras de mangue paga já praticamente toda morta. O que está vendo em Salvador em relação a isso? Você sabe dizer? As mangueiras, algumas mangueiras têm sofrido um ataque do que a gente chama de seca da mangueira, né, que é um fungo que tem, de fato, atacado algumas mangueiras aí, não só em Salvador, mas esse é um problema que está acontecendo no Brasil inteiro. Né? Quem tem acompanhado isso de perto, porque assim, na prefeitura existem algumas divisões, certo? Quem planta árvores somos nós na Secretaria de Sustentabilidade. Então nós temos lá o programa, né, Disque Mata Atlântica, implantação de hortas, plantio, etc. Mas quem faz poda, erradicação e cuidado fitossanitário é a Secretaria de Manutenção. Então quem tem acompanhado essa questão aí é a Secretaria de Manutenção. André está bombando, o telefone não para. Ricardo Braga na linha 1. Oi, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aí, boa tarde a todos. Só uma pergunta ao entrevistado, por favor. Se for nessa pegada aí, pelo porte da árvore e a quantidade de árvores que foram tiradas, Salvador vai virar uma Mata Atlântica, né? Que foram tiradas pela prefeitura aí de árvores, né, nessa Avenida Sênia aí, não está no gibi, viu? Na verdade, tem um dado bem objetivo, né, Ricardo? Na verdade, na Avenida Sênia, você deve estar se referindo para do BRT, foram, se eu não me engano, 154, né, árvores retiradas, com o objetivo de replantar 2.000. Né? Só no trecho do BRT, especificamente no trecho, vão ser novas, se não me engano, 800. Então, nós vamos sair de 154 para novas 800. E essas outras 1.200 vão ser plantadas nos bairros subjacentes. Né? É importante dizer que qualquer projeto que eventualmente precise, como é o caso do metrô, por exemplo, que foi retirado mais de 2.000 árvores, né, e o licenciamento não foi pela prefeitura, inclusive, foi a prefeitura que exigiu o plantio. Então, quando a gente passa na Paralela e algumas pessoas, inclusive, elogiam o paisagismo da Paralela, o plantio de árvores, foi uma exigência que a prefeitura fez a partir da retirada feita para a implantação do metrô. Bom, vamos nós. Maria Cristina na 2. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma pergunta para o secretário. Quando é que a gente vai ter coleta seletiva de lixo doméstico nesta capital, pelo amor de Jesus Cristo? Ô Maria, a gente já tem uma modalidade de coleta seletiva, não é a modalidade mais adequada, mas já existe, né, que são os pontos de entrega voluntário. Então você pode acessar no coletaseletiva.salvador.ba.gov.br. Nós temos algo em torno de 80 pontos espalhados pela cidade, onde as pessoas podem separar em casa e destinar. Talvez você esteja se referindo à coleta seletiva porta a porta, que é aquela coleta que passa na porta da casa da gente, a gente só bota o resíduo na frente. Essa nós estamos planejando ainda, não há uma perspectiva de curto prazo de implantar, em função dos custos de implantação, não há ainda essa perspectiva, mas estamos estudando esse planejamento aí junto com a Limpurb, para que a gente consiga fazer com que isso aconteça. Tem uma curiosidade, André, IPTU Verde, o que é isso? Dê uma explicação aí para o pessoal. IPTU Verde, Fernando, é um programa que integra o rol de incentivos para a construção sustentável em Salvador, que inclui o IPTU amarelo e inclui a Outorga Verde. São incentivos, inclusive, inovadores. No caso da Outorga Verde, só existe em Salvador, no Brasil inteiro. O que significa? Significa dar desconto no IPTU para empreendimentos que adotem práticas sustentáveis, que vão desde a geração de energia solar, ou até eólica, se fosse o caso, mas captação e aproveitamento da água da chuva, né, reaproveitamento da água do esgoto, enfim. No caso do IPTU amarelo, especificamente da captação e produção de energia solar fotovoltaica, a gente também dá desconto no IPTU. Então, são incentivos para que a gente possa implantar. Então, esses incentivos estão promovendo uma virada nos novos empreendimentos de Salvador. Nós estamos já com quase 15 perspectivas de certificações de novos lançamentos, lembrando que a gente está ainda numa crise econômica. Então, nós temos 8 pedidos de novos empreendimentos IPTU Verde de Salvador. Então, a gente acredita que a nova geração de empreendimento, de prédios, de edifícios, serão prédios sustentáveis na cidade.
Por que não se planta amendoeiras na orla? Coqueiro não é planta nativa. É o que eu A amendoeira também não é nativo, né? A amendoeira é uma espécie exótica invasora. Ela, inclusive, ela é proibida de ser plantada em várias cidades. A gente em Salvador não planta amendoeira na arborização urbana. Se você for andar na Pituba ou na Barra, você vai ver que as pessoas têm muitos problemas com a amendoeira, porque ela levanta a calçada, quebra tudo, tem muito problema. Loucura. As folhas da amendoeira são muito grandes e largas, elas caem, entopem os sistemas de drenagem. O sistema radicular invade toda a parte de saneamento. Então, a amendoeira, de fato, não é uma espécie adequada, em que pese ela se adapte a orla. A gente até já pensou em retomar a arborização da orla com a amendoeira, mas a gente está avaliando isso. Certo. André, quem quiser se comunicar, você tem algum canal de comunicação, por exemplo, o ouvinte quer tirar uma dúvida, quer saber alguma coisa, diga aí. Vamos lá, a gente tem tanto pela da secretaria, que é o Instagram, que é o @CECIS Salvador. Diga aí de novo. Então, CECIS é a sigla da secretaria, que é SECIS, CECIS Salvador. E o meu Instagram pessoal, se quem quiser, é o André Fraga 43. André Fraga 43, @ pode me acionar lá, que a gente, enfim, pode ser. Fernando Machado está na linha 1. Diga aí, Fernando. Não, são duas questões. A primeira é o seguinte, com relação à amendoeira, realmente, no condomínio que eu moro, ela tem amendoeira e suja bastante. Mas é, para mim, a árvore que mais dá sombreamento. Então, com a situação, a gente vai observar, vou citar um exemplo da Praça da Boca do Rio. Ela praticamente não tem árvore nenhuma. E as árvores que hoje em dia a prefeitura planta é uma baixa, por sinal muito feia, e ela não dá sombreamento nenhum. Ou seja, para os moradores... Eu moro em Piatã, mas se eu passo direto ali, para os moradores você passa. Durante o dia não tem ninguém. E à noite ninguém vai ficar por uma questão de segurança. Então o que acontece? As pessoas só podem frequentar as praças no finalzinho da tarde. Então ninguém consegue levar uma criança para ficar debaixo do sol. E outra questão é a seguinte, com relação à praça de Itapuã, ali de Cira, ali parece um sítio, uma chácara particular. Se vocês observarem, eu não sei se são o pessoal das barracas, cada um plantou uma coisa. Ali tem pé de tudo. Ali parece fizeram um quintal de casa. É horrível. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é um caso para vocês observarem o que o pessoal fez com aquela praça de Cira. Bom, vamos nós. Primeiro tem a questão das árvores baixas, assim, que não sobra. Eu não sei se o Fernando ouviu no início da nossa conversa, que você fez essa pergunta, Fernando. Eu falei sobre a configuração e a conformação da nossa orla. Tá. Certo? Então, quando ele fala que a gente planta árvore pequena e que é feia, por quê? Vamos lá, retomando. Nós temos dificuldade de encontrar espécies que sejam adaptadas, nativas e que possam ser plantadas. Então, quando a gente planta elas ainda pequenas, é porque nós só encontramos elas pequenas e elas precisam crescer adaptadas à realidade do sal, do sol e do vento da nossa orla. A amendoeira é uma espécie, em que pese, eu concordo com o Fernando, é uma sombra incrível, mas ela é uma espécie equivocada para se plantio em área urbana, pelos motivos que eu já citei aqui, né? Então, você pode procurar na legislação, na literatura, né, das cidades, então, que não se planta mais amendoeira nas cidades, porque ela não é uma espécie adequada para isso. Talvez, como ele citou ali na região da Boca do Rio, na praça, talvez ali até caiba uma ou outra amendoeira, mas mesmo que a gente plante amendoeira lá, Fernando, ela vai ser plantada menor. Eu não consigo pegar uma amendoeira de 30 metros e botar ali na orla, porque ela não vai ficar. Então, é um ponto importante para ser colocado, porque... não tem uma outra opção que dê sombra? Tem, essas árvores que nós estamos plantando, elas dão sombra, mas elas vão demorar para dar sombra. A árvore não é poste, que você bota com 30 metros. E a luz acende. Tá. Então as pessoas precisam entender que a árvore é uma política de médio e longo prazo. Todo mundo acha lindo o Corredor da Vitória. A Avenida 7 fez 100 anos. Acabou, por que elas estão lá? Tem 100 anos que aquelas árvores estão lá. Tá. Então as pessoas precisam entender que quando a gente planta árvore, por isso que eu digo que a árvore é um espaço, a arborização é uma meta, uma missão da cidade, do cidadão, porque não adianta, eu estou aqui como secretário, como a gente sabe, daqui a 1 ano e meio a gente não vai estar mais. Ou talvez hoje à tarde. O cidadão precisa entender que faz parte desse processo, não é só o secretário, não é só a prefeitura. Bom, o outro lado, Ciro, eu concordo inteiramente com você. Já estive lá algumas vezes conversando com os permissionários, tenho conversado com a CEMOL para a gente dar uma organizada melhor. Está muito ruim. A gente tinha plantado muitas árvores lá, pensando num paisagem bacana. Inclusive as árvores que nós plantamos lá estão já algumas grandes. A forma como está não está bacana. Uma bagunça. Agora, a ocupação daquele espaço também está muito ruim, porque as pessoas acabam não entendendo que algumas partes são canteiros, pisam, os canteiros não vingaram. Tenho feito uma conversa, porque moro até frequento, de certa forma, aquilo ali.
tem tido algumas dificuldades de conversar. Vou conversar com o secretário Felipe, a gente dá uma reforçada lá. Mas nós estamos pensando ali, viu, Fernando, para a área da Boca do Rio, uma outra forma também de pensar a arborização. Agora sim, a arborização é médio e longo prazo e a arborização em orla agressiva é mais demorado ainda. As pessoas precisam entender isso, porque senão a gente vai sempre ficar batendo na mesma tecla e as pessoas vão continuar fazendo a mesma crítica sem procurar ali fazer uma crítica mais qualificada. Beleza, agradecer muito ao secretário André Fraga, Babi Galinha Gorda. Hoje a gente podia levar 2 horas aqui, que tem pergunta aqui até dizer chega. Quem ganhou o par de convites para Simplesmente Elas, quinta-feira, às 20h30, no Teatro Rubi? Felipe Maia. Pronto, Quem ganhou? voltou o estagiário. Quem ganhou o par de convites para a Varanda do SESI, sexta-feira, com Alexandre Levante Leão. a cabeça que tu tá se vendo o cabelo aí. Ah, sim, diga. E aí? Catarina Muniz. E quem ganhou o par de convites para os 3 porquinhos com o Grupo Estripulia, dia domingo, às 11 horas, no Teatro Isba? Bianca Nota. Todo mundo pode passar aqui na portaria da rádio e tirar os convites. Pronto, Babi vai começar a frequentar a horta. Ela Tá se chovendo animou, na tá minha chovendo horta. na horta dela. Gente, obrigado, André. Valeu. Valeu, Certo, amanhã Fernando. estamos aqui de volta novamente. Amanhã vamos discutir, falar um pouco sobre um lançamento literário bem interessante sobre a vida de Marighella, essa figura tão polêmica aí, né? Então, vamos estar debatendo isso aqui com o pessoal da Edufba, com o autor, com Maria Marighella. Vai ser um programa bastante interessante. Vão ligar, vão xingar, vai ser divertidíssimo. Pois é, minha gente. Amanhã, Roda Baiana. Um abraço. Roda Baiana, oferecimento Shopping da Bahia, o Shopping da Bahia e de todos os baianos. A rádio da cidade.